Aleluia. O decantarabacéia. Deus está, irmão, nesse lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jeremias, irmão, 17. E nós vamos ler, irmão, o 5 e o 6 e até o 7, irmãos. Glórias a Deus. Jeremias 17, verso 5. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, muitos têm confiado no seu braço. Muitos têm confiado, irmãos, na sua, como que eu posso dizer hoje, irmãos, a sua confiança. Mas nós devemos, irmãos, confiar somente em Deus, porque Ele proverá sobre a nossa vida. Jeremias 17 e o verso 5 diz assim, ó: assim diz o Senhor, maldito do homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Pode se assentar e bater palmas para Jesus. Senhor, aleluia, glória a Esse texto está dizendo aqui para mim e para você nessa noite que maldito é aquele homem que confia nele, não confia no Senhor. Porque quando nós confiamos em nós mesmos, nada pode acontecer verdadeiramente na nossa vida. E aí ele diz aqui, ó, porque, no verso 6 ele diz assim, ó, porque como uma tamareira, né, no deserto, aleluia, sentirá quando vier o bem, mas antes, naquele lugar seco, morrerá naquela terra, aleluia, impotável. E o 7 diz assim: bem-aventurado o varão cuja a sua esperança no Senhor. Aleluia, glória a Deus. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Não pode estar no homem, no Senhor. Por quê? O homem ele pode te prometer 1000 maravilhas. O homem ele te pode prometer algumas coisas para você, mas realmente muitas vezes ele não cumpre. Muitas vezes ele vai te deixar frustrado. Muitas vezes ele vai te deixar triste. Por quê? Ele te prometeu algo e não cumpriu. Mas Deus não. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Pode demorar o ano que for, pode demorar 5 anos, 6 anos, mas o que Deus te prometeu vai se cumprir na tua vida. E quando nós afastamos da presença de Deus a nossa vida, o nosso coração não já está mais na presença de Deus, porque entra na nossa vida as coisas má. A nossa boca não profetiza mais bênçãos, a nossa boca não abençoa mais ninguém, porque nós vamos agora apartando o nosso coração de Deus. Então a nossa vida já está no mundo. Nós começamos a falar mentira, a dizer coisas que é mentira, e a nossa boca não fala mais algo de Deus para as pessoas. Então por isso que maldito do homem que confia em si mesmo. Então nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos. Mas ele diz, ó, bem-aventurado é o varão, eu posso dizer o homem. Pode ser um homem, pode ser uma mulher que confia, que cuja a sua esperança no Senhor. Quando nós esperamos no Senhor,
algo acontece sobre a nossa vida. Algo extraordinário. Algo que nós começamos totalmente mudar a nossa vida. Totalmente mudar o nosso caráter diante de Deus. Não mentir, não abrir a boca para falar algo que venha entristecer a Deus. Porque o homem, quando o coração dele está longe de Deus, a boca dele, irmãos, é só porcaria. É só coisas que não agradam a Deus. Mentira, palavreado. E isso, o coração dele não está mais na presença de Deus. O coração dele está longe. E aí ele confia nele mesmo. E quando a gente confiando em nós mesmos, irmão, nós podemos ser frustrados, nós podemos passar decepção, quando nós confiamos em nós mesmos. Mas quando nós, cuja a nossa esperança e a nossa confiança em Deus, as coisas totalmente mudam. Porque nós estamos confiando no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aí ele diz aqui, ó, aleluia. Porque será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Aleluia. E que estende as raízes para o ribeiro. Para o ribeiro. Então veja bem, é uma fonte de bênção. É uma fonte abençoada. Porque você abençoa os outros. Você pode abençoar alguém. Mas quando você aparta o coração de Deus, a sua boca já não é mais como era diante de Deus. Então por isso que ele diz aqui, ó, maldito do homem, aleluia, assim diz o Senhor, maldito do homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Glória a Deus. Quando nós apartamos nosso coração de Deus, você pode ver, você pode olhar quantas pessoas que o coração estava na igreja, o coração estava na presença de Deus, mas quando ele tirou o coração da presença de Deus, as coisas pioram sobre a vida dele. As coisas mudam totalmente na vida dele. Por quê? Ele começa a enrolar os outros, ele começa a mentir, e tudo que ele fala não é verdade. Aleluia. Tudo que ele fala é mentira, enganando as pessoas, porque o coração dele não está mais no Senhor, o coração dele já foi para o mundo. Fala mesmo, Senhor. E é por isso que ele diz aqui que quando você aparta o coração de Deus, você não confia mais em Deus, você confia em você mesmo. Por isso que ele diz, maldito é o homem que confia nele mesmo. Quando nós confiamos, irmão, às vezes nós fazemos coisas e nós se arrependemos. Meu Deus, por que eu fiz aquilo? Aquilo foi tão ruim para a minha vida. Aquilo lá me trouxe algo para a minha vida angustiante. Trouxe para a minha vida aquilo que está me corroendo por dentro. Isso é uma pessoa quando afasta o coração de Deus. Nós temos que estar, irmão, 24 horas com o nosso coração purificado, o nosso coração decai na presença de Deus, purificado na presença de Deus, Glória a Deus, aleluia. com vigilância, com sabedoria, na presença de Deus. Porque o homem, quando se afasta, irmãos, da presença de Deus, quantas pessoas, irmão, que eu conhecia que pregava a palavra, quantas pessoas que eu conhecia, servos de Deus, irmãos, que vivia dentro da palavra de Deus, vivia na verdade,
tinha deixado as práticas lícitas e vivia na presença de Deus, porque o coração dele estava na presença de Deus. Mas quando ele deixou o coração dele não fazer parte mais de Deus, a situação dele mudou. Hoje ele vive uma vida miserável. Hoje ele vive uma vida fumando, uma vida terrível no pecado, fazendo coisas que desagradam a Deus. Nós somos pecadores, nós somos pecadores, mas quando o nosso coração está na presença de Deus, as coisas mudam. Porque quando nós fizemos algo errado, quando nós fizemos algo que entristece a Deus, a gente se ajoelha, a gente pede a misericórdia de Deus para a nossa vida. Isso é um coração reto diante de Deus, um coração purificado, um coração apresentado a Deus. Por isso que nós temos que somente puxar a nossa esperança em Deus. Porque o ser humano ele é falho. O ser humano ele não está nem aí com você, se você está bem, se você está... Não. Mas nós, quando temos coração diante de Deus, nós se comovemos quando vê o sofrimento do outro. Aleluia. Quando nós vemos alguém sofrendo. É a mesma coisa que está em nós. Hoje naquele velório eu chorei tanto, porque eu vi aquela senhora dentro daquele caixão, a família chorando ali, desesperada, o coração angustiado. Por quê? Meu coração está na presença de Deus. Meu coração. Então quando nós estamos na presença de Deus, irmão, não é eu que mando mais na minha vida, não é eu que mando nas coisas que eu vou fazer, é Ele que manda, é Ele que dirige, é Ele que fala. Então quando o coração está na presença de Deus, irmão, nós fazemos as coisas certas, nós andamos certo diante de Deus. Porque nós vemos, irmão, quantos crentes estragados, quantos crentes mentirosos, quantos crentes querendo enganar a Deus, mas não engana. Ele pode enganar o pastor, mas a Deus ele nunca vai enganar, irmão. Porque se o coração verdadeiramente dele não estiver na presença de Deus, irmão, Deus pode usar, Deus pode revelar, Deus pode mostrar ao pastor onde está verdadeiramente o coração dele, se está dentro da igreja, se está no mundo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo teu nome, aleluia, Jesus. Deus revela, Deus mostra. Se verdadeiramente o coração dele está firmado em Deus, se verdadeiramente o coração dele está derretido, porque o coração derretido diante de Deus, quando você se ajoelha, as lágrimas começam a descer. Por quê? Porque o coração está na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por isso que ele diz aqui, irmãos, bem-aventurado é o varão que confia no Senhor e que cuja sua esperança é no Senhor. Esperar, confiar, tudo isso na nossa vida. Confiar, esperar, mas com confiança, o coração pleno diante de Deus. Eu sei que vai acontecer na minha vida. Eu sei que Deus vai mudar a minha história. Eu sei que Deus vai me capacitar. É assim o coração diante de Deus, irmãos. Coração derretido.
Porque hoje, irmãos, a gente prega muito por aí, irmãos. Mas tem igreja que ninguém sente. Entra, dá aquela porta para dentro e sai da mesma maneira. Glória a Deus, aleluia. Do mesmo jeito. Não entrega, não muda. Mas quando nós mudamos o nosso coração, quando nós queremos Deus na nossa vida, Ele muda os nossos passos. Ele muda tudo aquilo que antes nós fazíamos de mal. Ele muda, transforma. Porque quando você for falar palavrão, o teu coração está cheio de Deus. Não vai sair palavrão. Não vai sair mentira. Por quê? O teu coração está cheio de Deus. A presença de Deus está na tua vida. Por isso que nós temos que ficar na presença de Deus e entregar o nosso coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Né, meu jovem? Está balançando a cabeça ali. Isso mesmo, meu jovem. Uma criança já na igreja, observando o que Deus tem que falar. Que maravilha de Deus. Maravilha. O reino de Deus, irmão, é das criancinhas também. O reino de Deus é das criancinhas. Aleluia, Jesus. Coração puro, coração limpo, não tem maldade. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas, os corações estão transbordando de maldade, crueldade contra o ser humano. Esse ele está longe de Deus, esse não está perto de Deus. Mas quando nós estamos perto de Deus, o nosso sentimento é de carinho, amor pelo próximo. Mas quando o coração está longe, a boca é só podridão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A boca é cheia de podridão. Aleluia, Porque não Jesus. tem o temor de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por isso que o profeta Jeremias aqui ele está falando. Aí ele diz assim, ó, posso dizer para você dessa maneira, é como uma planta plantada junto ao ribeiro das águas, que estende as suas raízes. Só bebe verdinha, no tempo certo dá o fruto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pode vir o calor, pode vir a sequidão, mas ela sempre está ali, com as raízes alpimadas. Assim é a nossa vida. Nosso coração tem que estar enraizado. Tem que estar enraizado na árvore da vida verdadeira, que é Jesus. Mas quando nós não estamos, situação complicada, porque a gente se comove, coração na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Procure dizer assim, Senhor, eu não tenho que agradar Aleluia, Jesus. Glória a Deus. nas minhas decisões, mas purifica o meu coração. Eu entrego o meu coração a Ti. Glória a Deus, aleluia. Trabalhe, me ajuda, porque Ele vai te ajudar. E é somente você crer, somente você querer.
ela diz, irmão, que não é por força e nem por violência. É por nossa vontade de querer ser reto diante de Deus, de querer ser justo diante de Deus. Que nem eu falei, nós somos pecadores, nós somos miseráveis pecadores. Mas nós temos um advogado, nós temos um juiz. Hoje, quando eu parei naquele velório do Lago de Fogo, irmão, pessoas choravam, pessoas ficavam desesperadas. Eu dizia assim, irmãos, qual é o seu destino quando você morrer? Da sua alma. O que é que você quer com a sua alma? Você quer vida, abundância? Ou você quer ir por tormento? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu disse, eu tenho convicção. Se hoje eu morrer, eu sei para onde vai a minha alma. Porque o crente ele tem que ter certeza. O crente ele tem que ter firmeza. Para onde vai a minha alma? Para onde vai a tua alma? Como é que eu vou viver na presença de Deus e não ter convicção da minha salvação? Não ter convicção que eu vou ser salvo? Então estou perdendo tempo. Meu coração está longe. Está longe. Porque se eu não tenho convicção, como é que eu vou estar aproximado de Deus? Como é que eu vou estar perto de Deus? Se eu não tenho a convicção que a minha alma está salva. Às vezes você pergunta, eu tenho assim um sistema de perguntar para a pessoa. Pergunto aí, tem certeza da tua salvação? Sim, mas me diz uma coisa, o que tu está fazendo na igreja então? Se tu não tem convicção, tem um pé atrás. Aí eu digo para você, está igual esse homem aqui, ó. O coração dele está longe. O coração dele não está na presença de Deus. Porque quando o nosso coração está na presença de Deus, a nossa convicção é diferente. O nosso pensamento é diferente. Eu estou passando por tudo isso. Glória a Deus. Mas eu sei que tem um lugarzinho esperando lá no Glória a céu. Deus, glória a Deus. Eu estou passando aqui a tribulação. Eu estou passando aqui momento difícil. Mas eu sei que tem um lugarzinho para mim preparado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu creio. Isso é um coração diante de Deus. Isso é um coração de convicção. Isso é. Não é um coração longe. Longe. Porque quando está longe, você sabe que está longe. Quando está perto, está perto. Mas quando está longe, os pensamentos é totalmente diferente. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pensamento maligno, diabólico. Aleluia, glória a Deus. Mas quando o coração está perto, esse pensamento é de paz, de alegria, de abençoar o irmão, de falar uma palavra abençoada. Não vai para lá, sai de mim. Não. Vem cá. Deus te ama. Deus tem uma salvação para a tua vida. É isso, coração reto diante de Deus. Isso é um coração reto diante de Glória a Deus. Deus, aleluia. Não longe de Deus. Que nós venha nessa noite examinar como é que está o nosso coração diante de Deus. Será que está bom? Será que eu tenho que se entregar mais? Será que eu tenho que derramar mais na presença de Deus?
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que nós venha refletir nessa noite. Aleluia, Jesus. Que nós venha pensar. Meu coração está bom diante de Deus. Oh Deus, o que é que eu posso fazer mais para te agradar? O que é que eu posso fazer mais para se aproximar de ti mais? Porque eu estou me sentindo longe. Eu estou me sentindo que cada vez eu vou ficando mais longe de ti. Então eu quero me aproximar mais de ti. O que é que eu faço? Porque Ele vai falar com você. Ele vai te orientar. Para que você fique mais próximo dele. E em tudo, irmão, obediência. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Aqui tem uma história tremenda de um profeta que Deus enviou ele e disse: olha, vai até lá, certa cidade, e profetiza lá contra os altares, porque está chegando as minhas narinas e eu não estou contente com aquilo ali. Mas vai lá e profetiza mesmo. Não tenha medo não, porque eu estou contigo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele foi. Profetizou. Mas a ordem de Deus para ele era para ele ir, não entrar na casa de ninguém, não comer o pão, não beber a água e voltar pelo mesmo caminho. Aí como se diz? Eu começo bem na presença de Deus e de repente eu não estou mais bem na presença de Deus. Começou bem, foi lá, profetizou, lá contra os altares, e aí o rei disse: eu queria que você fosse na minha casa, comer o pão e tomar água, eu queria te dar um presente. Não, Deus falou para mim que não é para mim entrar na casa de ninguém, comer o pão e nem beber a água, então não vou contigo. Pegou o caminho dele e foi embora. Mas aí outro profeta foi de encontro com ele, porque tinha contado o que ele tinha feito em Betel, que ele tinha feito com aquele rei, e o outro foi atrás dele e disse assim: ó, eu também sou profeta, eu queria que você fosse na minha casa, comesse o pão, bebesse a água junto comigo e nós conversássemos. E ele caiu na história daquele profeta e foi junto com ele. Mas a ordem de Deus era para que ele não comesse, para que ele não entrasse na casa de Glória a ninguém. Deus, aleluia, Jesus. E por causa da consequência dele, quando eles acabaram de comer o pão, Deus usou a boca do profeta e disse assim: eu falei contigo, não entrasse na casa de ninguém, não comesse o pão e não bebesse a água. Tu me desobedeceu. Aleluia, glória a Deus. Tu me desobedeceu. Diz que ele pegou o jumento e foi embora. Quando ele estava na metade do caminho, tinha um leão esperando ele. E o leão matou ele, não espedaçou o corpo. Ah, mas pastor, o que você quer dizer com isso aí? Obediência a Deus. Glória a Deus, Coração aleluia, na Jesus. presença de Deus tem obediência, tem atitude, firmeza e confiança. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Coração diante de Deus. Mas maravilhoso, E Senhor. ouvir o que Deus tem para falar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque quando tu tem um coração reto diante de Deus, coração derramado, tu não vai fazer algo, se Deus falou, tu não vai fazer. Mas se tu não tiver o coração
diante de Deus, vai fazer coisas erradas, não vai ouvir a palavra de Deus, porque você está longe de Deus. E quando você está longe de Deus, irmãos, muitas vezes no teu ouvido não vem a voz de Deus, no teu ouvido vem a voz do inimigo, para tu se matar, para tu tirar a tua vida, para dizer assim, tu não presta mais, tira a tua vida, morre. Isso é o que o inimigo faz quando tu está longe da presença de Deus. Por quê, irmão? Eu tenho entrado em casa em pessoas, irmão, endemoniadas, pessoas cínico do pânico do medo, pessoas em depressão, pessoas que querendo tirar sua própria vida com as suas próprias mãos. Crente, servo de Deus, que antes vivia o coração reto, que antes vivia na presença de Deus, verdadeiramente. E hoje estamos nessa situação. Já bebe no pecado, já bebe na comunicação, já bebe fazendo as coisas do mundo. Então ele está longe de Deus. A presença de Deus não está mais na vida dele. Porque ele se afastou de Deus. Ele está longe, o coração dele não está mais nas coisas de Deus. O coração dele não está mais aquela alegria de vir para a casa de Deus, aquela alegria de louvar, aquela alegria de trazer uma palavra, aquela alegria de dar uma saudação. Porque o coração dele já está longe. Então ele não tem mais essa intimidade com Deus, porque ele está longe. E aí entra o quê? As coisas do mundo na vida dele de volta. Se ele bebia, ele vai beber. Se ele fumava, ele vai fumar de volta. Se ele fazia coisas horríveis, ele vai fazer, porque o coração dele já está longe de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que nós venha nessa noite refletir esta palavra aqui. Meu coração está perto de Deus ou está longe? Como é que está a minha vida? Ei, lavaçou decai. Como é que está a minha vida? Aleluia, glória. Decanta. Ele lavaçou decai. Como é que está a minha vida? Diante de Deus. Como é que está meu coração? Será que está para as coisas de Deus ou será que está para as coisas do mundo? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E muitas pessoas, irmão, o coração está ainda para as coisas do mundo, mas está aqui na casa de Deus. Mas ainda não mudou o seu coração, ainda não mudou as suas atitudes, mas está ali na casa de Deus. Mas como nós derrama, quando nós deixamos na presença de Deus, eu posso chegar aqui e tem 100 reais aqui, opa, não é meu, é do vizinho. Isso é o coração na presença de Deus. Ah, estamos tomando a cervejinha aqui, toma um copinho, não, obrigado. Meu coração agora, minha vida é de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isso é uma vida com Deus. Longe do pecado. Longe das coisas do mundo. O mundo é só vaidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só vaidade. O que tem no mundo, irmão, é só vaidade. Verdade. Vaidade. Se arruma, estou bonita, mas se verdadeiramente você olhar, parece um trabuco, parece um... Aleluia. Misericórdia. Glória a Deus. Uma vez, irmão, eu vi no ônibus, mas rapaz, Deus é tão tremendo, eu vi no ônibus, e tinha uma mulher sentada do meu lado, toda maquiada, toda bonita, e eu agarrado no céu, né? Aí Deus disse assim, olhe para ela. Eu olhei, quando eu olhei, meu Deus, a cara de caveiro, eu digo, Jesus,
se acha que não. Mas fiel, sim. É simples, simplesinha, bonitinha. É assim nossa vida. Tá aqui, ó. Estou chegando à minha idade. Aleluia, glória a Deus. Você acha que eu vou pintar? Não. Verdade. Deus colocou assim, vai ser assim. Não tem nada de eu mudar. Por que eu vou mudar? Se Deus quis assim. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pintar para dizer que sou mais jovem. Estou com 60 anos, 50, mas estou pintando meu cabelo para se achar mais novo. Glória a Deus, fala mesmo, Jesus. Pai maravilhoso. Eu já disse, sempre digo, olha, vai ficar branquinho. Eu acho lindo quando eu vejo um homem de cabelo branco, um senhor de idade com aquele cabelinho branco, eu acho a coisa mais linda. Então não adianta nós querer mudar a nossa natureza, não adianta nós querer mudar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Não adianta eu querer mudar, transformar, não adianta. Aleluia, Jesus. Porque se é de eu ficar mais bonito, eu vou ficar mais feio ainda. O mundo é bonito e para Jesus. Nós temos que estar bonitos, irmão, é para Jesus. Glória a Deus. Jesus olhar e dizer assim, opa, meu filho, opa, caprichou, meu filho está, olha, na minha presença, aquele ali, ó. Esse aqui. É assim. É assim, irmão. Eu creio que naquele velório saiu gente bem, mas saiu gente, meu Deus, querendo me agarrar no pescoço. Glória a Deus, aleluia. Jesus, amém. Mas eu não tenho medo disso, não. Meu negócio é, ó, com ele. Quem quiser ficar bravo comigo, quem quiser me pegar, me pegue, mas o meu negócio é com ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem muitos hoje, irmão, se acovardando. Tem muitos hoje não obedecendo a voz de Deus e voltando para trás, voltando para o Egito. Não. Nada disso. O mundo é essa vaidade. Se é de você ficar bonito, você vai ficar mais feio. Né? Um certo dia um homem pintou o cabelo dele, né? Amigo. Pintou, né? Passou aquilo lá. E aí nós vamos instalar uma parabólica. E veio uma chuva. Rapaz, aquele preto pingava. E eu fiquei olhando e dizia, meu Deus do céu, o que é isso? Passou carvão na cabeça. E eu dizia, rapaz, deixa natural, meu filho. Deixa natural, rapaz. Não adianta você querer se embelezar agora. Tu tem 60 anos, tu tem 65 anos. Rapaz, agora tu quer ser novinho, rapaz. Para com isso, homem de Deus. Para com isso. Para de usar isso. Ah, não tem nada a ver. Tem sim, rapaz. Tem sim. Glória a Diante Deus. de Deus tem. Tem. As pessoas acham que não, mas tem, irmão. Tem. Não adianta. Às vezes eu digo, ó, por exemplo, vamos supor, tem algo que tu faz no teu corpo, vamos supor. Ninguém sabe, só Deus sabe. E um dia acontece algo contigo, vamos supor, preste atenção nisso aqui. E só tu que fez, Deus sabe, e é só você e ele. Por exemplo, te dá um fato, te dá uma situação. E tu chegar lá e vir lá e tu dizer, ó, o crente, ó, fez aquilo ali, né? Que testemunho é? Glória a Deus. Aí, por exemplo, não trazendo aqui algo desrespeitando os irmãos e as irmãs, mas algo assim, eu durmo, por exemplo, meio nu, né? Vamos supor, tu não escandalize, só preste atenção no que Deus quer falar. Aleluia, glória a Deus. E aí, por exemplo, houve um enxame, houve um fogo perto de casa, um incêndio, e alguém me chama
E eu saio daquela maneira. E aí? Que crente é esse? Dorme desse jeito. E aí? Como é que vai ficar? Mas quando eu durmo bonitinho de noite, tá? Bem, Deus está olhando de lá, esse é meu filho, ó. Esse aí, ó. Esse aí, o diabo pode vir. Mas ele cai por terra porque eu sei quem é. Então isso é a nossa vida diante de Deus. Um coração reto, puro diante de Deus. Longe das coisas que não vai trazer nada de bom para nós. Só vai trazer sofrimento. Então que nós venha entender nesta noite. Só assim mesmo, eu não prego pensar não, é difícil. Às vezes eu quero, mas Deus não deixa. Não deixa. E eu digo assim, ó, eu posso ir para uma assembleia, eu posso ir para onde for, onde tiver tudo descabelado, onde tiver tudo, mas a minha vida com Deus vai ser sempre essa. Glória a Não Deus, vai mudar. aleluia, Jesus. Não vai mudar. Glória a Deus, aleluia. Não vai mudar. Pode ter certeza disso. Ah, mas pulando lá não, é pulando. Eu não, peraí, eu não. Se quer andar desse jeito, onde você, agora eu não. Eu vou andar com o céu de Deus, eu vou andar obedecendo a Deus. Isso é os mandamentos de Deus. Obedecer, sacrificar. Aí o meu coração está perto dele. Está perto dele. Aleluia, Jesus. Porque quando eu vou errado, eu digo, opa, peraí, não. Opa, aqui é errado. Que eu não posso fazer não. Que opa, estou saindo fora. Então é assim a nossa vida. E eu digo para você nessa noite, analise. Veja se verdadeiramente você está perto de Deus. Porque a qualquer momento ele vem buscar um povo remido e lavado pelo sangue dele. Não é sujo, não é na podridão. Porque tem muitos aí que acham que vai subir de qualquer maneira. Ele decanta lá, vai sair. Não é de qualquer maneira. Não é com a boca pintada, não é cheio de brinco. Não. Não vai subir, não adianta. Vai ficar. Mas quem é remido, quem deixou as coisas do mundo, esse ele vai dizer, venha. Não é eu que estou dizendo, não, é a palavra que diz. Glória a Apocalipse. Deus, aleluia, Jesus. Ficam de fora os feiticeiros, os astutos, os mentirosos, os cães, os feiticeiros, aquele que mente, aquele que só bebe na mentira. Esse não vai entrar no reino do céu. Esse vai ficar fora. Esse vai para o lago de fogo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas quem faz a minha vontade, epa, vem. Aleluia, Jesus. Vem roupa, sandália, novas para você. Eita glória. Meu Deus, eu estou sentindo a graça, a presença de Deus, Glória irmão, a Deus. nesse Glória a lugar. Meu Deus, que coisa maravilhosa, irmão. A graça, a presença dele está aqui, irmão. Ele reuniu eu e você nessa noite para nós ouvir o que ele tem a falar comigo e contigo. Aleluia, Jesus. É mudança para a nossa vida. Meu coração aqui está, ó, assim, ó, acelerado. Glória a Deus. Ele canta lavaceia, o rabaçou decai. É assim a presença de Deus na vida do céu de Deus, irmãos. Os pensamentos bons, pensamento de paz, não é maligno, pensamento bom. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se alguém dizer, mano, não precisa tudo isso não, diga para mim, diga assim, ó, sai de mim, Satanás, para trás de mim. Pronto, só isso. Não diga que para a pessoa ouvir não, mas no pensamento. Porque que quando você para com o pensamento com Deus, ele vai direto no trono da graça. Ele está ouvindo o teu pensamento. Pensou, digo, opa, não.
Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder no pensamento. Ele já captou lá em cima. Já está seguro. Não precisa parar em alta voz para entristecer a outra pessoa, não. Fale em pensamento. Diga assim: o sangue de Jesus tem poder. Porque nós estamos vendo, irmão, as igrejas rebocadas. Pessoas com as unhas grandonas, pintadas, cheio de brinco, boca pintada, e enganado, e sendo enganado. Os falsos mestres, pastores, que só quer a lã das ovelhas, só quer, isso aqui, entrando, tá bom. Agora a alma de você, para mim, deixa de lado. Mas eu não, eu quero a alma de você que chega até Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você tenha mudança na sua vida. Eu quero que você tenha Jesus na sua vida. É isso que eu quero. Eu não quero ver você perdido. Não. Eu quero que naquele dia nós se encontremos. É isso que eu quero de você. Você pode ver, onde tem boca pintada, onde tem, meu Deus, é cheio, não tem espaço para ninguém. Aí traz pessoas que não sabem nem de onde vem, não sabem nem como está diante de Deus, mas está trazendo. E aí Deus fala: não quero ir lá aí não, sai daí, mas está trazendo. Aí o povo tudo no ego. Sai dali, quando chega em casa, a depressão mata em cima. A tristeza entra no coração. O desespero entra na vida da pessoa. Aí que mudança tem? Não tem mudança. Tem mudança. Mas quando nós queremos mudança em Jesus, dou a minha vida para ti. Jesus, cuida de mim, me ensina como eu devo andar na tua presença, me capacita. Isso é coisa maravilhosa. Irmão, você de branco está aqui, viu? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória. Aleluia, oh glória. E Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Só basta você crer. Amém? Se coloque de pé nesta noite.